Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, nós estamos iniciando aqui uma nova campanha, novas aulas. Hoje nós vamos conversar sobre Pratica OAB. Por quê, pessoal? O Pratica OAB tem o objetivo de te preparar para a prova da OAB, questões de primeira fase, questões de segunda fase, mas não é só isso. Vou trazer para vocês, como já tem acontecido nas últimas provas da OAB que nós estudamos aqui, assuntos que caem no dia a dia mesmo, porque vez ou outra terá alguma matéria que talvez não tenha tanta frequência, mas existem alguns temas que são frequentes no dia a dia e a FGV, a prova do OAB, tem trazido muito essas questões do dia a dia. Mas antes de mais nada, pessoal, eu quero saber o seguinte: eu quero saber se você já está inscrito aqui no nosso canal. Porque se você já está inscrito aqui no nosso canal, você já está tranquilo, você já sabe que toda semana você recebe conteúdo de direito do trabalho e processo do trabalho. Você sabe também que as nossas aulas aqui são voltadas para a prática trabalhista e também para a prova da OAB. Agora, você já gostou dessa abordagem que eu estou trazendo aqui para vocês de prática trabalhista ligado ao OAB? Eu, por exemplo, hoje vou falar sobre ausência de reclamante e ausência de reclamado. Quais são as consequências dessas ausências? Se você já gostou desse tema, dá um like nesse vídeo e aproveita e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que a nossa comunidade da advocacia trabalhista cresça em quantidade e qualidade com base nos nossos estudos de direito do trabalho e processo do trabalho. Minhas amigas e meus amigos, nessa primeira aula do Pratica Trabalhista, nós vamos falar, como eu disse, sobre a ausência do reclamante e a ausência do reclamado em audiência. Quais são as consequências? Você jamais poderá negligenciar nenhum assunto da prática trabalhista, principalmente aqueles que aparentemente são os mais bobos e os mais simples. Primeiro, pessoal, olha só, você está fazendo aqui, você está se preparando para uma prova de OAB. Já falei isso, inclusive na aula passada, quando eu falei da multa do artigo 467, um assunto tão bobo, um assunto tão simples. Será que vale a pena você gastar sua energia, às vezes, em estudos mais complexos e o básico você deixa passar? Você já se imaginou perdendo um ponto por uma questão boba? Não pode fazer isso. E esse assunto de hoje, de ausência, gente, é com muita frequência que as partes, elas faltam às audiências, seja audiência inicial na Justiça do Trabalho, seja na audiência de instrução e julgamento, e isso gera muitas consequências, pessoal, e você precisa entender isso, porque isso é do dia a dia e cai em prova. Vou te dar um exemplo. Ontem mesmo eu fiz uma audiência trabalhista na qual eu estava defendendo um condomínio. Eu compareci, a representante do condomínio, que era a síndica, ela compareceu à audiência e a parte autora não compareceu. Isso aí acontece com o autor, às vezes acontece com o réu também, é muito comum às vezes acontecer com o réu chega atrasado, ou ele decide não comparecer. Se eu não me engano, há 2 aulas passadas,
eu também falei um pouco sobre essa possibilidade de ausência do reclamado. Inclusive foi uma questão ligada à perempção, ou melhor, do reclamante. E isso gera consequências, e eu, nessa ausência dessa audiência de ontem, eu já me precavi. Porque às vezes você perde um processo porque você, como advogada ou como advogado, está ali desatento e não faz algo simples. E é o mesmo raciocínio na prova do OAB. Olha só aqui, no artigo 844 da CLT, esse é o artigo que você vai perceber a informação que a CLT lá quer te dar sobre a ausência de reclamante e reclamado, no caput desse artigo 844. O caput do artigo 844 vai nos falar o seguinte: a ausência do reclamante na primeira audiência vai gerar arquivamento do feito, arquivamento do processo. Ou seja, na primeira audiência, que geralmente é chamada de audiência inicial, mas a OAB não tem usado isso, mas na primeira audiência, o autor faltou, necessariamente irá ocorrer o arquivamento do processo, o arquivamento do feito. Aí, o advogado trabalhista, a advogada trabalhista, e fica atento, pessoal, isso pode cair em prova. O que eu fiz nessa audiência? Realizados os pregões, confirmado que o reclamante estava ausente, independente de qualquer coisa, porque a prática ela funciona assim, independente de qualquer coisa, eu já cheguei para a juíza e falei: excelência, de qualquer forma, eu vou requerer o arquivamento do processo, para que isso, primeiro, ficasse muito claro. E antes de encerrar a audiência, eu ainda pedi o seguinte: excelência, face à ausência da reclamante, eu vou requerer que ela comprove um motivo de ausência, caso ela queira, e que não seja deferida as custas processuais para ela, que ela seja obrigada a pagar as custas por essa ausência. É lógico que o juiz ele vai decidir sobre isso ou não. A juíza, ela indeferiu o pedido, mas já constou os protestos. Quando você faz um pedido e o juiz indefere esse pedido, você advogado e você advogado, automaticamente tem que falar: excelência, peço que conste os protestos. Isso é usual e muito importante na prática trabalhista. Agora eu te pergunto, a FGV está se utilizando toda hora da prática trabalhista. Será que isso em algum momento não vai cair numa prova do OAB? Por quê? Porque na prática trabalhista, na CLT, a CLT fala o seguinte: toda vez, todo incidente que você queira questionar, você tem que questionar na primeira oportunidade. Então, nesse caso aqui, eu não poderia lá na sentença reclamar se não tivesse ocorrido o arquivamento ou a gratuidade de justiça. Eu tenho que falar na primeira oportunidade, e foi agora. Então, você já percebeu que quando o reclamante está ausente, tem um arquivamento. Já te falei dos protestos, já te falei das custas. Agora é o seguinte: o mesmo artigo 844 da CLT no seu caput, na sua cabeça, ele fala o seguinte: o reclamado, quando falta essa primeira audiência, ele será declarado revel. O que é revel? O que é a revelia? A revelia é a ausência de contestação, ausência de defesa. Consideram-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora. Isso quer dizer, por acaso, que o autor de cara vai ganhar o processo? Não, porque
Já te dou uma dica aqui. Lá no Código de Processo Civil, ele já nos avisa o seguinte: o réu receberá o processo no estado em que se encontra. O que isso quer dizer? Mesmo que ele tenha sido réu, ele vai poder entrar no processo, vai poder se manifestar. Eu estou até ampliando um pouquinho o escopo da nossa conversa aqui, para você ter um conhecimento mais amplo, porque prova da OAB não é copia e cola, não é decoreba. Você tem que entender os mecanismos, você precisa entender os raciocínios. Então, pessoal, quando o autor falta a primeira audiência, porque geralmente funciona assim. Primeiro que existem duas espécies de audiência, duas formas da Justiça do Trabalho realizar essas audiências. Ou ele vai realizar as audiências una, que é tudo englobado, ou audiência separada. Nesse caso ali foi uma audiência separada. Então, pessoal, nesse caso da audiência separada inaugural inicial, foi a revelia. Existe outro momento, outros tipos de audiência que eu vou continuar aqui, que é a audiência de instrução e julgamento. Você já percebeu quando a parte reclamante falta? Arquivamento. Quando o réu falta ou reclamado na primeira audiência, revelia. Agora, vamos um pouco mais. Se o autor ou o réu faltarem em uma segunda audiência, que geralmente é a audiência de instrução e julgamento, se teve a segunda audiência, nessa audiência funciona da seguinte forma: se o autor ou o réu faltarem a essa audiência de instrução e julgamento, ocorrerá a confissão. Olha quando ocorre a confissão: quando intimados autor e réu para depoimento das partes, nessas audiências de instrução e julgamento, ele foi intimado para que ele comparecesse para depor. Das duas uma, ou ele não compareceu para depor. Se ele não compareceu para depor, ocorrerá a primeira espécie de confissão, a chamada confissão ficta. Presume-se que ele confessou. Agora, a segunda espécie de confissão, a confissão expressa ou confissão tácita. Quando que ocorre a confissão expressa ou tácita? Quando essa parte que foi intimada para o depor, na audiência de instrução e julgamento, comparece, mas ela se recusa a responder às perguntas, ou não sabe responder às perguntas. Aí essa confissão é a expressa ou tácita. Então você já percebeu aqui na nossa aula de hoje que a ausência das partes geram algumas consequências. Gera revelia, gera confissão, sendo confissão ficta ou confissão expressa ou tácita. Pode gerar também arquivamento do feito. E eu poderia aqui, pessoal, falar várias coisas aqui que ainda teria mais assuntos para eu falar, que na verdade seriam vários assuntos que podem cair em prova de OAB. Então, preste atenção nessa aula de hoje, que parece uma coisa boba, assuntos simples, mas que só nesse artigo 844 aqui, a FGV, ela tranquilamente, ela tira umas 4 ou 5 questões fácil, talvez até mais questões que podem cair na tua prova do OAB. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem um like, que irá ajudar muito o nosso canal. Peço também que você compartilhe esse vídeo. E eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.